A gente fica muito feliz de ver a Câmara cheia. Boa noite ao Bruno, a Andréia, nosso intérprete de Libras, e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Convido a todos para que possamos realizar em plenária oração. Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras. Boa noite a todos presentes, todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Bruno Alves de Oliveira. Presente. Débora Nogueira da Fonseca Almeida. Presente. Geraldo Luiz Barbosa. Presente. João Cláudio Madureira Lacerda. Presente. Otacílio Magno Ferreira. Presente. Marcelo Leonardo Caetano. Presente. Marcelo Roberto da Silva. Presente. Rafael Moreira Ângelo. Presente. Rafael Nunes de Oliveira. Presente. Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros. Presente. Declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru. A ata da reunião anterior foi encaminhada para os vereadores e vereadoras e, portanto, não será lida em plenário. E a ata da reunião anterior está em discussão. O vereador que queira discutir, peço a palavra. E está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Apresentou requerimento para o uso de tribuna livre a senhora Ana Paula Caetano para abordar o tema comunicação alternativa, a quem conceda a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, devendo o tribuno preservar o respeito a esta casa, aos vereadores e ao povo cajuruense. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Então, gente, eu vim aqui de novo pedir sobre a comunicação, sabe? A comunicação alternativa. Lembrando que abril é o mês voltado à inclusão, né? É o mês que se fala sobre autismo. E é o único mês no ano que é voltado a essa deficiência. Abril vai embora e o autismo continua com a família. Já se passaram, a gente já está quase no meio do ano e nós temos pressa. Meu filho tem pressa. Meu filho necessita dessa comunicação. Meu filho é não verbal. Eu quero escutar o que meu filho tem a dizer. Então eu vim aqui, na qualidade de mãe, porta-voz do meu filho, pedir a todos os vereadores que se empenhem nesse recurso que foi buscado pelo Marcelo Eletricista, né? A verba já está com a prefeitura, né? E eu fiquei sabendo assim que já iria comprar os tablets, mas nós temos pressa, nós não podemos ficar esperando. Tem que ter a compra do tablet, colocar o curso para pais e mães, para professores. Isso aí demanda tempo. E a gente não tem tempo mais para esperar. Na gestão passada, a gente nem deveria estar falando isso aqui, mas só para ficar ciente. Na gestão passada não foi feito nada. A verba está lá já tem mais de um ano que está na prefeitura. Que era coisa que já poderia ter sido resolvido, né? Eu acho que é uma falta de respeito, uma falta de empatia pela dor, pela necessidade das famílias atípicas, pelas pessoas que estão esperando essa comunicação. Não podemos mais esperar. Nós temos pressa.
Meu filho tem pressa. O filho, as outras pessoas, as outras crianças não verbais do município têm pressa. Até quando nós vamos ficar esperando? Vai se arrastar isso mais um ano? Mais 2? Mais 3? Não, eu não vou esperar. Infelizmente, eu como mãe atípica, eu tenho que levantar todos os dias para brigar e lutar por um direito que já é garantido por lei. A inclusão não é favor. O autismo não se acaba no mês de abril, que passou o mês de maio, ninguém lembra mais. Mas eu sou obrigada a lembrar. Sabe por quê? Porque eu tenho um PCD dentro de casa. Uma criança nível 3 de suporte, que depende de mim integralmente. Meu filho não fala. Muitos aí podem estar pensando, o que é que eu tenho com isso? Hoje nada, e amanhã, se tiver na família de vocês? Né? Há um tempo atrás não tinha na minha, e hoje tem. Quem é mãe atípica não escolhe. A gente não escolhe. É Deus que manda pra gente. Então essa realidade que eu vivo hoje, amanhã pode ser na casa de qualquer um. A gente todo dia tem que levantar, lutar por respeito, lutar por inclusão, coisa que já está garantida na lei, e as pessoas parecem que faz de conta que não vê. Todo dia isso é muito desgastante. Eu peço que a inclusão saia do papel, que a inclusão se torne de fato realidade. O mês de abril não foi feito nada no município para as pessoas autistas. Foi feita alguma coisa? Se tiver sido feita, vocês me esclarecem aqui, porque eu, como uma ativista da causa, que luta pela causa todos os dias, eu não vi nada não. Então, por favor, é uma mãe que está pedindo. Uma criança nível 3 de suporte precisa de comunicação. Não arraste isso mais um ano. Nós temos pressa. Isso aí vai facilitar a educação. Vai facilitar a alfabetização da criança. Será possível porque meu filho não fala, porque o filho de outra pessoa não fala, ele não tem direito à educação, ele não tem direito à alfabetização? Eu gostaria de deixar essa questão para que todos venham refletir. Assim como todo mundo gosta de ver o filho chegando em casa, contando o que fez na escola, o filho falando, mamãe, eu quero comer pão, eu quero beber um copo de água, mamãe, eu estou com dor de cabeça. Essa é uma necessidade nossa também. É uma necessidade dele. Nós temos pressa. E nós não vamos mais nos calar. Ninguém vai conseguir calar as mães, as famílias atípicas. Porque meu filho só tem eu como porta-voz dele. E enquanto vida eu tiver, eu vou lutar pelos direitos do meu filho. Eu vou lutar pela inclusão e o respeito dele. E não só dele, como toda a comunidade PCD aqui de Carmo do Cajuru. Senhores vereadores, eu estou pedindo encarecidamente, cobre essa comunicação alternativa. Isso é de suma importância para nós. Isso é de suma importância para quem não fala. Nós temos pressa. Não podemos mais esperar. O autismo tem pressa. Quem tem um filho, quem tem um parente na família, que é PCD, sabe da minha luta e da minha dor. Porque é só quem sente na pele. Mas lembrando que cada 30 crianças que nascem, uma já vem dentro do transtorno do aspecto autista. Não é isso, Tainara? Exatamente. Essa. Pode ser. Depois. Eu não vou te interromper, não. Depois eu falo. Pode ser? Então, gente, por favor, vamos fazer por onde as coisas acontecerem. E aos vereadores que estão aqui presentes, esse é um pedido de uma mãe, é um pedido da comunidade PCD, porque se passou, está se finalizando o mês de abril, foi feito o mínimo do mínimo para a nossa comunidade. E não é uma comunidade esquecida, não. Eles são cidadãos, eles também têm direito. E se o direito deles não for visto, quem vai fazer? Quem vai, cobrar? Então eu estou pedindo aos senhores, essa comunicação alternativa é para ontem. É para ontem.
Eu estou vindo aqui, se demorar de novo, vou voltar outra vez. Se tornar demorar, vou fazer barulho. Eu sou chata mesmo, eu sou carne de pescoço mesmo. Não me resta outra alternativa. Não me resta outra alternativa. Já sendo assim, a gente já é empurrado com a barriga, imagina se fosse pacífico. Não é verdade? A comunidade PCD que está me ouvindo, as mães atípicas que estão presentes aqui, a nossa luta continua. Não nos calaremos. Não deixaremos os nossos filhos ficar sem visibilidade. Eles são seres humanos. Eles merecem tudo igual a qualquer outra pessoa. Inclusão não é favor. Tá? Muito obrigada. Boa noite para todos. Ana Paula, obrigada. Consulto aos vereadores e vereadoras se desejam fazer uso da palavra neste momento. Vereadora. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos em casa cheia hoje. Nós, vereadores, presidente da Câmara, nosso intérprete de Libras, já que nós estamos falando de acessibilidade. Nada mais importante do que informar o papel, né, dela enquanto intérprete para as pessoas surdas, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. As pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Mais uma vez, a Ana Paula está aqui representando as mães atípicas de crianças não oralizadas. Então, é o segundo discurso pelo mesmo motivo em pouco mais de 30 dias. E a sua fala traz uma importância para aquelas pessoas que ainda não experimentaram o autismo em suas casas. Então, quando a Ana Paula traz essa informação científica divulgada pelo CDC nos Estados Unidos, em que a estimativa atual assim, o estudo foi divulgado agora, em 2025, mas referente a 2023. Então, nós estamos aí com 2 anos de atraso de apuração de dados. Já se fala que a cada 30 crianças nascidas, uma dentre as 30 nascem com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, aproveitando a fala da Ana Paula, que disse muito bem, né, se não tem autismo na sua casa hoje, se vocês ainda não experimentaram o autismo nas casas de vocês, eu não posso afirmar que amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, o autismo também não estará dentro das casas de vocês. E ele não vai bater na porta e perguntar se ele pode entrar. O autismo é democrático. Ele entra em qualquer casa, ele entra em qualquer família de qualquer condição financeira. E as dificuldades são as mesmas, independente da condição financeira, independente da casa na qual ele está entrando. E ele entra sem pedir licença. De forma educada, assim, sem pedir licença. E a fala da Ana Paula como mãe atípica de uma criança não oralizada, ela traz uma situação ainda mais grave. Porque as crianças não oralizadas, que estão pelos critérios diagnósticos, elas são classificadas com nível 3 de suporte, antigamente classificado como autismo severo. E ele traz a dificuldade na comunicação que os outros também têm, mas para as pessoas não oralizadas, elas trazem uma dificuldade um pouco maior. Porque nós estamos acostumados a uma linguagem falada. Nós estamos acostumados com essa linguagem falada. E nós não somos treinados a falar de forma não verbal. Apesar de que todos nós comunicamos de forma não verbal o tempo todo. Porque o corpo fala o tempo todo. E aí não é certo também afirmar que as pessoas não oralizadas não falam. Se eu acabei de falar que o corpo fala, eles também falam. Eles têm a comunicação não verbal. Mas o que as famílias atípicas lutam é para que essa linguagem não verbal
seja entendida somente no ambiente domiciliar, em suas famílias, porque o autista, ele vai viver e estar no lugar que ele quiser. Ele tem o direito de frequentar o ambiente que ele quiser. Nós temos dificuldade de sair com as nossas crianças para ambientes de lazer, né, de cultura, não porque nós não queremos sair com essas crianças ou com as pessoas, né, porque o autismo, as pessoas autistas crescem. A gente fala muito de crianças, mas elas crescem. Nós temos adultos autistas. E a dificuldade de sair com essas pessoas para ambientes é porque nós não temos ambientes acessíveis, que é uma dificuldade. Mas se eles têm que ter o direito de participar de todos os eventos, de todas as programações e estar em qualquer lugar, Nós não temos o direito de restringir. E se essas pessoas estiverem em qualquer desses lugares, elas precisam se comunicar. E a comunicação alternativa, aumentativa, ela é essencial. É tão essencial como é essencial o trabalho da Andréia como intérprete de Libras para as pessoas surdas. Eles precisam dessa comunicação. Eu não pensei em trazer o tablet do Bento para mostrar para vocês. Até porque eu saí e ele estava na escola. Mas, enfim, era importante se nós tivéssemos aqui um telão hoje, um projetor, para projetar uma imagem, para explicar para vocês a importância disso. Porque parece que a gente está querendo uma coisa assim, de outro mundo. E é uma coisa simples. Simples assim, não desmerecendo a ciência, tá? Não desmerecendo essa comunicação alternativa, não desmerecendo a ciência da comunicação, a ciência da linguagem, porque o desenvolvimento da linguagem é tratado pela ciência de forma muito séria, muito competente. Mas era importante que vocês vissem, para todo mundo entender. Porque tem que ser uma coisa didática, para todo mundo entender que quando a tribuna é usada por uma mãe atípica, de que ela está falando algo da entranha dela. É visceral. Então, quando eu falo como mãe atípica de uma pessoa não oralizada, porque eu também sou, e eu posso falar, eu estou falando de uma forma muito visceral. Né? É uma condição que eu também não escolhi. Bateu na minha porta, não bateu na porta da Ana Paula, sem nos perguntar se nós queríamos. Só que vocês esqueceram de uma coisa, que a mãe atípica vai até o fim. Ela vai onde tiver que ir. Doa a quem doer. Então esse lema de que nós viramos leoas, né? Tem até algumas propagandas aí, algumas postagens que falam isso e somos mesmo. Não mexe não. Não mexe não. Porque nós não temos nada a perder. Nada. Porque nós já perdemos a dignidade quando a tipicidade chegou nas nossas casas. Foi errado, Ana Paula? Não, de jeito nenhum. O que vai afetar uma mulher, uma mãe, que já perdeu a dignidade dela quando ela virou mãe atípica? Porque ninguém lembra dessa mãe, ninguém lembra. Alguns de vocês aqui lembram que tem mãe atípica, fora as mães atípicas que estão aqui. Que tem uma mãe atípica que está sofrendo em casa com o filho em crise, que está sofrendo em casa com o filho que não tem condição de comunicar de forma decente, porque ele não tem acesso à comunicação alternativa. Alguém de vocês pensa nisso? Pelo menos um segundo na vida. Eu acordo todos os dias sabendo disso, e a Ana Paula também. E o poder público tem a obrigação de fazer a parte dele e fará. Porque há 1 ano nós estamos esperando, e há pouco mais de 2 meses nós estamos aguardando um combinado com o atual governo para que essa comunicação alternativa saia do papel, saia de suas licenças compradas, porque a Secretaria de Educação já disse que foram compradas, e que chegue nas mãos das nossas crianças. Isso é decência, inclusão realmente não é favor, Ana Paula. E as nossas crianças precisam de decência. Isso é decência, isso é acessibilidade educacional, isso é acessibilidade escolar. As nossas crianças, principalmente aquelas não oralizadas ou que têm um déficit de comunicação, precisam dessa comunicação. E é um software muito interessante em que a pessoa, no nosso caso aqui, as crianças não oralizadas com autismo, ela seleciona os cartões que são programados pelos professores ou pelos terapeutas, pela família,
E esses cartões, pelo software, eles têm uma voz. Então, quando eu seleciono um cartão, ele vai indicar o que a pessoa quer falar, para facilitar essa comunicação falada que eu disse para vocês no início da minha fala. E por essa decência, por essa inclusão, por essa acessibilidade, nós vamos até o fim. E aí esse combinado que foi feito, e que o prazo está rodando, para aquisição dos softwares, porque na gestão anterior eles adquiriram 5 softwares e nós temos 10 crianças não oralizadas na rede, matriculadas. Então eles precisavam completar essas outras 5. Me disseram que estavam adquirindo, estava em processo de aquisição, foi a resposta do ofício que eles me deram. E o prazo já está no limite para que eles apresentem uma solução. Caso não apresente, Ana Paula, você não vai voltar aqui na tribuna só para isso. Você volte para quantas vezes você quiser, mas não só para falar. Porque nós vamos pedir providências, porque não dá mais para esperar. Porque a sua criança não pode esperar mais 8 meses, mais 1 ano. Porque o tempo da criança, eu não estou falando da criança autista não. O tempo da criança é para hoje. Nós não podemos esperar passar meses. Ah, deixa para depois, isso não é importante. Isso é para ontem. Isso é para ontem. Desenvolvimento humano, ele tem marcos. E é a ciência que fala isso. É a ciência que fala isso. Quem quiser, tiver curiosidade, quiser consultar, na própria caderneta do SUS, caderneta de vacinação, tem informações de desenvolvimento humano. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças exatamente como está prescrito no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que para as crianças e adolescentes a proteção é integral, integral. Eu não escolho preocupar com a criança, eu sou obrigada, eu tenho dever. E aí é o dever do legislativo de preocupar com isso, o dever das mães, o dever das famílias, e também o dever do poder público. Essa demanda já existe, a lei já está sancionada há mais de 1 ano, que é a lei, se vocês talvez lembrem do PL 90, vocês lembram do movimento PL 90, que era para acessibilidade com professores especializados, e na lei também tem essa previsão de comunicação alternativa, não da aquisição dos instrumentos. É óbvio que isso é um cumprimento da lei. Mas lá tem a previsão de professores capacitados, inclusive para trabalhar com a comunicação alternativa, aumentativa. Ana Paula, muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui. Muitíssimo obrigada por representar as mães atípicas nessa tribuna hoje. Hoje nós estamos aqui com um público grande para te ouvir, mas nós não queremos que as pessoas e que nós, vereadores, só ouçamos o que você tem a falar. Nós queremos providências, porque essa providência nós estamos pedindo há muito tempo. Nós estamos pedindo via conselho, nós já pedimos por reuniões, nós já conseguimos a verba por intermédio do Marcelo. Então, o que mais está faltando? Agora eu entendo que se faltar, vai faltar vontade. Mais uma vez, só para fechar aqui a minha fala, a comunidade PCD não quer dó de ninguém, não. Ninguém precisa de ter dó de uma criança, de uma pessoa deficiente. Respeitando já está muito bom. Outra coisa, embasando no que a Tainara falou, pegando uma carona, eu peço um olhar, de ser humano, um olhar de pessoas que estão aqui para buscar pelo povo, são vocês, vereadores, que busquem pelas pessoas PCD. Somos esquecidos, somos marginalizados, somos tratados como coitadinhos. Só que todo mundo esquece que é ser humano, e qualquer ser humano merece respeito. Há quem olhe para uma pessoa PCD e não acredite. Pense que aquela criança, aquela pessoa nunca vai desenvolver, que nunca vai poder ser autossuficiente. Eu acredito no meu filho. Será que eu sou a louca sonhadora? Ou será que eu sou uma pessoa que enxerga o potencial que as outras pessoas não enxergam? Ele não fala, mas ele é inteligente. Hoje, ele não fala, mas ele tem muito a me dizer.
E com um olhar ele me diz: o autismo me ensinou que não precisa de palavras para dizer eu te amo. O silêncio, ao mesmo tempo que te dói, de você não escutar a voz, te traz força para você correr atrás do que precisa. Boa noite a todos, fica essa reflexão. Não precisa de gostar não, respeitando tá ótimo. Ana Paula, Muito obrigada, senhores só um vereadores. minuto que o Marcelo também pediu a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, Tainara. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, os intérpretes. Boa noite a todos que estão aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Minha irmã, meus parabéns, né, pela luta de muitos anos. Eu sinto na pele chegar na sua casa e meu sobrinho falar: benção, tio. Isso é triste, né? E a luta não para. Essa luta vem de muito tempo e você é a primeira pessoa que me procurou para fazer um pedido de um recurso para os autistas, comunidade autista. Juntamente com a Débora também parceira, fomos ao Dr. Maurício e conseguimos o recurso. Por incrível que pareça, tivemos na Assembleia um mês atrás, 20 dias, eu fiz outro pedido para o Dr. Maurício. A pergunta que ele me fez: e aonde? Aplicou o dinheiro que eu já enviei para lá? Não. Como que a gente consegue outro recurso, sendo que nem o que veio está parado até hoje? Agora, é um absurdo. Esse dinheiro está em desde abril de 2024. Tanto que eu briguei o ano passado com a Maria Virgínia para aplicar esse dinheiro, mas nada. Primeira reunião que eu tive com o prefeito, eu fiz um pedido para ele, encarecidamente: faz isso, atende as crianças com autismo. Por favor, eu tenho uma neta e tenho um sobrinho autista. Não é só por causa deles, não. É por causa de todas crianças com autista que tem cara no Cajuru. Então, Ana Paula, quero te falar uma coisa. Essa bandeira, eu vou carregar ela comigo. Vocês podem contar sempre comigo, com o doutor Maurício. Você pode, com a Débora também. O que eu puder fazer para ajudar e para resolver isso quanto antes vai acontecer. Eu tenho cobrado direto, eu não tenho falado, mas eu tenho cobrado. Quinta-feira mesmo eu liguei para a Vanilda e cobrei dela mais uma vez. Ela falou que agora vai sair. Mas não sai, mas que as coisas funcionando, que os tablets chegam, que tudo chega na mão das crianças. Então, até agora nada. Eu conto também com o apoio de todos os vereadores aí, nessa luta das mães aí, que é muito importante. E nós estamos juntos. Vocês podem contar sempre comigo aí, que nós vamos juntos nessa luta, nessa batalha. E vai vir mais recursos ainda, se Deus quiser, para melhorar cada vez mais. Eu tenho certeza disso. Obrigado a todos. Muito obrigada, Obrigada, Ana Marcelo. Paula. Débora, só eu preciso falar uma informação aqui. Essa verba está em Cajuru desde abril de 2024. No final de 2024 foi repassado via conselho, o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência decidiu quais os cursos que seriam, relacionamos os cursos que seriam repassados para a SEMEC contratar, e esse ofício foi entregue para eles em janeiro. Então, está completando 4 meses que eles estão com essa relação dos institutos, das empresas que prestam essa capacitação, e foi ofertada a eles uma lista com mais de uma indicação. E que foi votada em conselho, tá? Foi uma deliberação coletiva, né? Colegiada. Então já está quase completando 4 meses que eles estão. Se o Marcelo disse aqui, essa informação atualizada, né, de agora, que eu soube que já estavam providenciando e que agora vai sair, não basta só esperar. Porque esperar, nós estamos esperando há muito tempo, né, Marcelo? Essa espera, ela tem que chegar com a instrumentalização das crianças e dos professores, com os aplicativos, com os tablets, porque tablet não é luxo. Não é luxo. Para eu utilizar um programa, eu preciso de uma ferramenta na minha mão. E essa ferramenta é o tablet. Complementando, os nomes já estão lá. Nós queremos que a coisa aconteça. Não basta só falar. Falar e fazer promessas que os nossos ouvidos gostam de ouvir, isso é muito simples.
qualquer pessoa com uma retórica razoável convence alguém. Mas nós já não somos mais convencidas de que, vamos esperar. Nós sabemos que tem prazos. Que os prazos não sejam extensos e longos, porque não há tempo a perder. Muito obrigada, vereadora. Só complementando, a pedido da vereadora Tainara e também uma denúncia que recebemos na ouvidoria da Câmara, fizemos um ofício, na verdade foi um ofício, pedindo explicações porque essa questão desses tablets, desse software, ele já envia desde o ano passado, houve uma dúvida se tinha sido comprado ou não, né, Tainara? Então, foi necessário que se fizesse uma investigação para saber o que estava, quanto que tinha gastado, e até que isso foi apurado, eu acho que o atraso também é devido a isso, porque foram várias informações desencontradas. E aí eu acho que o mês passado, né, eu até li o ofício aqui, a Vanilda mandou para nós uma resposta que encontrou, né, o que tinha acontecido, que ela apurou direitinho, e a partir disso, né, houve um anúncio que estaria se fazendo uma licitação para a compra dos tablets e a complementação do software, das licenças. Então, é só para deixar claro que a gente também está atento, tá? E iremos encaminhar um ofício essa manhã para ver que ponto que está, se já foi feita a licitação, porque, como a senhora mesmo falou, o andamento ele é lento. Infelizmente, o poder público ele não pode, no estralar de dedos, comprar qualquer coisa igual a gente chega no supermercado e passa um cartão de crédito. Não é assim que funciona, infelizmente. Mas a gente precisa de acompanhar, para a gente ver se realmente o andamento está sendo feito. Tá? Então, eu te agradeço e a Câmara está à disposição e nós estamos trabalhando, né? Nem tudo depende da gente, né? Mas na medida do possível a gente está cobrando. Presidente, eu peço que inclua nesse ofício a cobrança pela capacitação, porque, como eu disse, nós precisamos, os professores precisam desses cursos e que está incluído nesses R$200 mil que vieram para a comunidade autista, para que compre, né, que ele adquira essas, não sei se vocês vão comprar pacote, se vocês vão contratar alguém presencial, enfim, da forma que eles estiverem planejando para que esse treinamento aconteça. Porque entregar os tablets para os professores, com as licenças instaladas neles, sem essa capacitação que eles já estão esperando há muito tempo, não vai resolver muito. Então, inclua, então, por favor. Anotei aqui. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda sempre, tá? Muito obrigada a todos. Passando agora para a segunda parte da nossa reunião, informo aos senhores vereadores e a todos que estão presentes que constam da pauta para discussão e votação. Em primeira discussão e votação, os projetos de lei número 17 e 20/2025. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto de lei número 19/2025. E em única discussão e votação, os requerimentos 09 e 13/2025. Passaremos agora para a apreciação do projeto de lei número 17/2025 em primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres das comissões. Projeto de lei 17 do Executivo denomina 15 de novembro, Rua em Angicos. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Todas elas opinaram pela aprovação do projeto. Obrigada, secretário. Após a apresentação dos pareceres, o projeto de lei número 17/2025 está em primeira discussão. O vereador que queira discutir, peço a palavra. E, após a discussão, o projeto de lei 17/2025 está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto de lei número 17/2025 foi aprovado por unanimidade, em primeira votação. Passaremos agora para a apreciação do projeto de lei número 20/2025 em primeira discussão e votação. Determina o secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões.
Projeto de lei do Executivo determina, projeto de lei 20/2025 do Executivo, determina que cada plantão realizado no Conselho Tutelar durante a semana dê direito a meio dia de folga. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Voto pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Voto pela aprovação. Só esses dois, senhor. Obrigada, secretário. Após a apresentação dos pareceres, o projeto de lei número 20/2025 está em primeira discussão. O vereador que queira discutir, peça a palavra. Não, quero pedir vista. Sim, tá. Eu vou pedir vista. O projeto de lei número 20/2025 foi concedida vista para a vereadora Tainara e voltará para apreciação nas próximas reuniões. Passaremos agora para a apreciação do projeto de lei número 19/2025 em primeira discussão e votação. Peço ao secretário que apresente os pareceres das comissões competentes. Projeto de lei 19/2025 do Executivo autoriza a transferência de 202 mil para a Vila Vicentina. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Voto pela aprovação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Voto pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Voto pela aprovação. São os três. Obrigada. O projeto de lei número 19/2025 está em primeira discussão. O vereador que queira discutir, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 19 está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto de lei número 19/2025 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Consulto aos senhores vereadores e vereadoras se podemos votar o projeto número 19/2025 em primeira discussão e votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Após a aprovação em plenário, o projeto número 19/2025 está em segunda discussão. O vereador que queira discutir, peça a palavra. Após a discussão do projeto de lei número 19/2025, está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto número 19, que se refere ao repasse para a Vila Vicentina, foi aprovado por unanimidade em segunda votação e será encaminhado para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora a apreciação do requerimento número 9 em única discussão e votação. Determina o secretário que proceda a leitura do requerimento. Requerimento 09/2025 da nossa presidente Débora Nogueira. Convoca o secretário municipal de obras e a secretária municipal de educação, respectivamente, senhor Marcos Daniel Fonseca Rabelo e senhora Vanilda Pereira Lopes, para comparecerem perante a Câmara Municipal no próximo dia 6 de maio de 2025, às 14 horas. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade discutir sobre a reforma das escolas públicas do município. Só isso. Obrigada, secretário. Após a leitura, o requerimento está em única discussão. O vereador que queira discutir, peça a palavra. Só para deixar ciente, esse requerimento foi a pedido dos vereadores, né? A Câmara fez um trabalho brilhante com a Comissão de Legislação, desculpa, a Comissão de Assuntos Públicos. Recebemos uma denúncia na ouvidoria da Câmara a respeito do CEMEI do Tupi, alguns problemas e irregularidades no prédio, colocando em risco as crianças e os profissionais. Então, nós solicitamos que a comissão fizesse, né, uma visita no CEMEI, visita qual que foi estendida a outras escolas e foi feito um relatório. E nós encaminhamos esse relatório para o Executivo
e a sugestão dos vereadores que o secretário de Obras e a secretária de Educação viesse à Câmara para prestar esclarecimentos, né, de como está a reforma, né, de que forma vai ser feito, se já tem um processo, para a gente poder acompanhar direitinho. Então, a Câmara Municipal, ela faz um trabalho, às vezes, um pouco escondido, né, a gente não usa muito rede social, enfim, mas a Câmara tem trabalhado bastante. Então, se existe algum projeto para reformar essa escola, foi por causa das denúncias e por causa do trabalho que a Câmara tem feito. Então, gostaria de parabenizar aqui a comissão e todos os vereadores, né, que estão fazendo brilhantemente o trabalho de fiscalização. É só para pontuar, tá? O requerimento número 9 está agora em votação. Vereador que for favorável permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. O requerimento número 9/2025 foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao Executivo na forma regimental. Passaremos agora... Desculpa, pessoal. Passaremos agora à apreciação do requerimento número 10 em única discussão e votação. Determina o secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento 010/2025, da nossa vereadora Tainara Andrade Quadro. Solicita ao senhor prefeito municipal requerendo as cópias do espelho de ponto da servidora SBF Gonçalves, referente ao período 1/4/2025 a 22/4/2025, contendo os registros completos de entrada, saída, intervalos e demais anotações funcionais. Justificativa. O requerimento dos documentos visa apurar a regularidade dos horários de expediente da servidora, tendo em vista que foram identificados interações e envios de mensagem em redes sociais durante o horário de trabalho. O acesso às informações é necessário para fins de fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Só isso, senhor presidente. Obrigada, secretário. O requerimento número 10, requerimento número 10/2025 está em única discussão. O vereador que quer discutir, peça a palavra. Eu quero só exemplificar esse envio de mensagens no horário do expediente feito pela servidora, porque uma das mensagens foi encaminhada para mim. São várias mensagens encaminhadas no direct pelo Instagram, de cunho muito desrespeitoso, e um deles, que eu vou ler para você agora, foi encaminhado às 13h43 do dia 22 de abril, no horário supostamente de expediente. Está escrito assim, eu vou pontuar, viu? Se tiver alguma falha aqui na leitura, é porque eu estou pontuando o texto. Olha, senhora advogada, espero que esteja ciente que o processo vai vir. Estou lendo do jeito que está escrito, tá? Vai vir. Porque afirmações como essa exigem atitudes minhas. Assim segue sua novela. KKKKK. Você está sendo super mal falada nas ruas de Cajuru pelo seu péssimo trabalho. Todos estão vendo o quanto você está focada em causar vexame. Mas agora vou esperar dar as 4 horas da tarde para te responder, tá? E vou procurar meus direitos, porque eu jamais postaria suas falas mostrando seu nome e o seu rosto, e você faz isso com todo mundo. E agora vai ter que responder por isso, viu? Que você alcance luz, porque está precisando e muito. Dentre as mensagens, uma foi bem curiosa. Ela disse assim, vai pintar esse cabelo horroroso? Se quiser, a gente doa a tinta. Porque isso sim está merecendo a sua atenção. KKKKK. Outra mensagem. Já que está explicando bastante coisas e entende do assunto,
como se dá o processo de cassação de vereador? É da mesma forma que se faz com o prefeito ou é diferente? Os eleitores mesmo podem entrar com esse pedido? Responde para nós, por favor. Explica para nós, por favor, como se dá o... Repetiu. Tá? E essas mensagens não foram respondidas. Estou dizendo para vocês, mensagens encaminhadas. Eu as visualizei. Algumas eu printei, postei nos meus stories para mostrar a desqualificação de servidor público no horário de expediente atacando parlamentar. Então, se o governo não sabe desse respeito, e os servidores também não, o que restará para o resto do povo de Cajuruca? Lê mais, tá divertido, Tainá. Peraí. Aí eu não respondi, ela insistiu. Explica para nós, por favor, como se dá o processo de cassação de vereador, já que está tão professor ultimamente. KKKKK. Eu não respondi. Outra mensagem. Gente, cadê a vereadora que não me responde, mas estou esperando a explicação e a repostagem do conteúdo do meu comentário? Não será repostado, porque eu não darei importância mais. Mas eu já mostrei para as pessoas o tipo de pessoa que está me mandando mensagens. E o curioso disso tudo, e o mais curioso disso tudo, que algumas mensagens dela eu até respondi quando ainda havia possibilidade de diálogo. Quando ela questionou que eu era tão inteligente e que eu tinha que usar a minha inteligência para ajudar o município. Espera aí que eu vou voltar aqui. Uma pena, sabe, Tainara? Porque te acho muito inteligente. Isso quando havia diálogo. Hoje eu não sou mais inteligente. E quando te acho muito inteligente. Quando ganhou, pensei que seria diferente, porque você estaria lá por nós mesmos e achei que seria a defensora do servidor público e como servidora fico extremamente chateada. Não vou ler um trecho aqui, tá? E acho que você, sendo inteligente como deveria tentar uma conversa séria com o prefeito e resolver tudo de forma mais adulta. Aí sim nós estaríamos concordando com tudo que seria certo a se fazer. Eu respondi. Essa das poucas respostas que eu dei. Eu disse o seguinte: fulano, eu entendo a sua necessidade de defender a gestão. Não deixei de ser inteligente após a posse no Legislativo. Estou cumprindo a minha obrigação. E você sabe disso. Defendo o serviço público e tenho o dever de fiscalizar os gastos públicos. Lembrando que são institutos distintos e não devem ser igualados. Fique tranquila. Não quero Ibope. Porque uma parte que ela disse eu queria Ibope, queria likes nas redes sociais. Não quero Ibope, quero transparência no meu mandato. É um compromisso de campanha que será cumprido. Então, quando ela afirma que eu quero likes nas redes sociais, eu quero que vocês reflitam comigo uma coisa. Eu me posiciono de forma muito firme, coerente com os meus princípios, a todas as questões de governo, principalmente com relação à fiscalização. Então isso não tem que se discutir. E aí quando a pessoa vem fazendo esse tipo de comentário que eu quero likes, convenhamos, gente, uma postagem minha que estiver supostamente fazendo alguma crítica ao governo, que eu tenho todo o direito, não só enquanto parlamentar. Enquanto parlamentar eu tenho obrigação. E enquanto cidadã eu tenho o direito, fazendo um comentário que seja ácido em relação à gestão municipal, alguém vai dar like se não tiver muita convicção daquele pensamento? Eu não espero like, porque nós sabemos, pelo menos eu imagino que as pessoas saibam, né? Se não souberem, vão refletir aqui. Eu espero que as pessoas passem a refletir o seguinte: ir contra um sistema não é fácil, nunca foi.
stories, a pessoa vem cá e comenta comigo, me chama no privado para fazer ofensas e eu tenho que calar? É lógico que não, eu estou dentro da legítima defesa do meu direito. Do meu direito. Então, se alguém vem fazer ofensas no direct, no privado, é porque deve estar querendo pau. Só que já acabou essa brincadeira, certo? Ela achou que era brincadeira, não era brincadeira, mas agora já acabou a brincadeira, porque todo mundo já sabe de quem se trata. Então, as falas, as demais aqui, eu vou poupar vocês, porque não há necessidade, mas, se eu precisar, as conversas estão todas aqui, eu as mostrarei, se for necessário. E, claro, né, isso foi um episódio, que foi por essa razão que eu pedi esse espelho de ponto, para eu saber se parte dessas mensagens aqui está vindo, né, de uma servidora no horário de trabalho. Porque se tiver no horário de expediente, a fala dela é a fala da gestão. Não é isso? É a fala da gestão. Então, o ataque foi encomendado pela gestão. Se é uma fala dentro do expediente, ela vai ter que responder por isso e a gestão também. Certo? Então, esse é o pedido. Se eu quero saber quais as horas extras que ela está cumprindo, ainda não me interesso. Ainda não. Mas, para saber se a fala dela foi falada no horário de expediente, isso agora eu preciso saber, para saber se, porque me colocam como oposição. Eu não era. De domingo até hoje, eu estou. E aí eu quero saber se a fala dela comunga com a mesma fala do vídeo gravado pelo prefeito, se é uma fala da gestão, se é a cara da gestão encomendada por ela, ou se é uma fala isolada dela enquanto pessoa. Mas ela, enquanto servidora, falando no horário de expediente, ela fala pela gestão. E esse aí é um recado que eu estou dando para todo mundo. Vamos refletir. Então, esse pedido foi por essa razão. Eu vou poupar todas as pessoas que estão aqui, inclusive os parlamentares que compõem essa mesa, porque não há necessidade de expor tudo, porque vocês também não merecem ouvir. Essa é a justificativa do pedido. Eu ainda não quero saber das horas extras, apesar de que todos nós aqui podemos pedir quantos espelhos de ponto nós quisermos, inclusive de todos os servidores da gestão. Mas nós sabemos também que é uma questão muito mais complexa do que só pagamento de hora extra. Mas eu farei os pedidos todas as vezes que eu achar necessário. O requerimento número 10/2025 está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O requerimento número 10/2025 foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora para apreciação do requerimento número 11/2025 em única discussão e votação. Determina o secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 11/2025. Vereadora Tainara Andrade Quadros vem requerer, após deliberação do plenário, que seja encaminhado o presente requerimento ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações e documentos. Requerimento de cópia integral do contrato 75/2025, bem como todos os documentos que deram origem e embasamento à sua celebração. Só isso. Esse requerimento número 11 é um requerimento no qual eu apresento... Vereadora, você lê primeiro, depois você faz a discussão, por favor, para a gente obedecer o regimento. O objeto do requerimento. Requerimento de cópia integral do contrato 75/2025, bem como todos os documentos que derem origem e embasamento à sua celebração especificadamente. Plano de trabalho detalhado contendo metas, ações
previstos por Secretaria Municipal, cronograma de execução, responsáveis técnicos pela supervisão do contrato. Estudos prévios e notas técnicas, cópias dos pareceres jurídicos e financeiros, relatório de impacto orçamentário e financeiro, critérios de mensuração de resultados de indicadores de desempenho, relação das secretarias municipais envolvidas na execução do contrato e, além desses documentos, eu apresento ao plenário os questionamentos. Requeiro ainda resposta às seguintes perguntas. Quais foram os critérios técnicos adotados para definir a adesão a essa ata e não a realização de licitação própria no município? Segundo questionamento, quais servidores participaram da elaboração da demanda? Terceiro, como será feito o acompanhamento da execução contratual e a verificação dos resultados? Haverá relatórios periódicos públicos sobre o andamento e custos do contrato? E o contrato será executado integralmente? Há previsão de reavaliação de custos em caso de não execução parcial? E a justificativa do pedido é: o presente requerimento fundamenta-se no princípio da transparência administrativa e na prerrogativa constitucional conferida ao Poder Legislativo de fiscalizar os atos do Executivo e garantir o uso responsável dos recursos públicos. Diante da celebração do contrato número 75/2025, por meio de adesão à ata de registro de preços externa, com valor total de R$ 4.353.251,40, impõe-se à Câmara Municipal o dever de acompanhar de forma criteriosa os fundamentos, objetivos e desdobramentos dessa contratação. Em um contexto de limitações orçamentárias, esse contrato representa uma das maiores despesas diretas realizadas pela Prefeitura neste exercício, o que exige do Legislativo atuação firme, preventiva e fundamentada no sentido de resguardar o interesse coletivo, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas públicas. Requer, portanto, acesso integral aos documentos e respostas aos questionamentos formulados, a fim de subsidiar o acompanhamento técnico e político deste parlamento, em respeito à sociedade cajuelense, que exige e merece gestão responsável, eficiente e transparente. Agora a gente pode fazer a discussão do requerimento? O pedido, esse requerimento, ele tem razão naquele pronunciamento que eu fiz na semana passada, em que eu apresentei na tribuna ao parlamento e às pessoas que nos acompanharam pelas redes sociais a adesão a uma ata de Mariana de um contrato para serviços de capacitação no valor de mais de R$ 4 milhões. Na tribuna eu fiz alguns questionamentos pedindo ao parlamento que acompanhasse as reflexões, os atos de fiscalização e, a partir do pronunciamento, eu fiz o requerimento, protocolei, para que o Executivo nos envie cópia de todos esses documentos solicitados, e todos eles estão já especificados, mas eu só resumi aqui para vocês. Nós precisamos acompanhar esse contrato, muito mais do que aparenta, e esse requerimento, após o envio desses documentos, eu tenho certeza que o Legislativo terá condições de aprofundar ainda mais nesses atos administrativos, na investigação da realização deste contrato, se está regular ou não, se está dentro do nosso orçamento ou não, se está realmente extrapolado como aparenta. E agora vai ser repassado para o parlamento votar. Mais alguém? Sérgio. Boa noite a todos novamente. Eu quero estar passando para todos os presentes aqui. Eu procurei saber a respeito, no dia da denúncia da doutora Tainara, eu procurei saber no dia seguinte a respeito desse contrato. Esse contrato aqui, esse valor de 4 milhões
400 ou 4 milhões e 300 que está aqui, esse aqui é uma adesão à ata. Todo setor público tem o direito de aderir a qualquer ata. Essa ata aqui não quer dizer que esse valor vai ser utilizado esse ano, até porque não tem orçamento. Pelo que me passaram, essa adesão a essa ata aqui, ela é equivalente a 4 anos, se caso preciso for, já tem a ata aderida já do município. Lembrando que esse valor gasto aqui, pelo que eles me passaram, eles falaram que não chega 200, 300 mil por ano. Esse serviço prestado aqui, ele vai ser de administração de cursos aos profissionais nossos do município, de todos os setores. Vai ser uma equipe que vai fazer um levantamento para estar revendo uma demanda nossa aí já de muitos anos já, inclusive no mandato passado, nós cobrávamos direto aqui, que é planos de cargos de salário, bem lembrado aqui, e outros cursos mais. E o concurso público também, todos os concursos públicos que tiver durante esses 4 anos aqui no município. Então, essa adesão à ata aqui é justamente para isso. Ela não é para um item só, para uma prestação de serviço, não. São vários aqui que estão junto nesse valor, e esse valor ele é bem claro. Esse valor de 4 milhões, ele não é para ser usado esse ano, porque não tem orçamento para ele. Ele é para, se caso preciso for, nos 4 anos de mandato do prefeito. E eles me passaram que esse valor não chega a 300 mil. Mas igual a nossa vereadora está através do requerimento aqui, tem meu apoio, tem minha assinatura junto, e nós temos que fiscalizar eles, que é o nosso papel. Mas lembrando que assim que teve a denúncia, eu já logo de cara já procurei saber, até porque trabalhei por 10 anos e meio no departamento de compras do município. Obrigado pela fala. Caso algum vereador queira assinar em conjunto, está à disposição. Mais alguém? O requerimento número 11/2025 está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O requerimento número 11/2025 foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora a apreciação do requerimento número 12/2025 em única discussão e votação, e determina o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento 12/2025, vereador Rafael Nunes. Vem requerer do Executivo informações detalhadas acerca do processo licitatório número 12/2025, que trata da perfuração do poço artesiano na comunidade de Olhos d'Água de Angicos. Justificativa: a solicitação visa atender à demanda da população da referida comunidade, que sofre com o desabastecimento e a precariedade do fornecimento de água. Diante disso, é fundamental obter esclarecimentos com o atual andamento do processo licitatório e previsão para o início das obras de perfuração do poço artesiano, bem como as ações previstas para a instalação do reservatório de água, que é de extrema importância para garantir a regularidade no fornecimento e armazenamento adequado da água que será captada. Só isso, senhor presidente. Obrigada, secretário. O requerimento número 12/2025 está em única discussão. O vereador que quer discutir, peça a palavra. Ô, Débora, eu queria pedir para retirar esse projeto, esse requerimento de pauta, porque a obra, porque até semana passada ainda não tinha acontecido, aí por isso que eu requeri esse requerimento, mas já está em andamento, então é necessário seguir com ele. Tá, Aí eu vai peço que ser retire. retirado. Sim. Obrigada, viu? Passaremos, então, à apreciação do requerimento número 13/2025 em única discussão e votação. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 13/2025, vereador Rafael Nunes. Vem solicitado, senhor prefeito, no sentido de prestar as seguintes informações sobre o transporte público municipal
para os distritos e as comunidades rurais, nos seguintes quesitos: a previsão por parte do Executivo Municipal para a implantação de transporte público municipal com abrangência às comunidades rurais do município. Caso afirmativo, solicita-se que seja informado o cronograma previsto para a implantação, as rotas estimadas e as comunidades contempladas, o modelo de gestão. Caso já exista processo licitatório em andamento, requer-se informação sobre a etapa atual do processo licitatório, cópias dos documentos comprobatórios do requerido procedimento, editais, atas, pareceres, contratos, entre outros. Só isso, senhor presidente. Obrigada, secretário. O requerimento número 13/2025 está em única discussão. O vereador que quer discutir, peça a palavra. Eu quero fazer uma complementação, eu concordo com esse requerimento. No dia 11, estou em dúvida se foi dia 7 ou dia 11 de fevereiro, eu fiz um ofício também, uma indicação para o Executivo, para que tivesse essa atenção às linhas de ônibus para a zona rural, para os distritos. E a resposta que eles me deram à época é que já estavam providenciando. Esse requerimento do Rafael Nunes, ele veio num momento bem importante, porque se já estavam providenciando, é provável que já esteja avançado. E espero que sim, e também concordo, Rafael, se você autorizar, eu assino também com você. João Cláudio? A respeito da linha de ônibus, semana passada foi fechada uma reunião dentro da prefeitura e já está sendo encaminhada a licitação para estar fazendo essas linhas, não só de São José de Salgado, como de Angicos também, Marimbondo, Ponto Rado, todo o município. Foi feito um trabalho fechado com as empresas locais para a gente poder estar dando capacitação para o ônibus estar vindo fazer. Foi feito um trabalho muito bem minucioso, uma coisa muito bem feita, que será a promessa de campanha. Promessa de campanha. Então, vamos dizer, uma coisa que estava vindo já desde muito tempo, não gratuito, né? Como teve alguém que teve até trabalhando por isso, né? A gente não está aqui desmerecendo. Era o seu projeto. O Antônio, mais da Tatiana, né? Que já estava tentando, indo mais além um pouco, que era gratuito, né? Mas isso aí era a promessa de campanha nossa, só que nós não achávamos jeito de colocar ele gratuitamente. Então já está para sair a licitação por esses dias, né? E vai dar melhoria, né, para muitos e muitos. Obrigada, João Cláudio. O requerimento número... Alguém mais? Requerimento número 13/2025 está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O requerimento número 13/2025 foi aprovado por unanimidade em única votação e será encaminhado ao Executivo na forma regimental. Terceira parte da nossa reunião, comunicações e aviso da mesa diretora. Informo aos senhores vereadores e vereadoras que a pauta para a 14ª reunião ordinária, prevista para ocorrer dia 6 de maio de 2025, encerrar-se-á dia 5 de maio, às 16 horas. Determina ao primeiro secretário que proceda a leitura da distribuição das comissões competentes do projeto de lei número 22 a 24 e do projeto de lei complementar número 03/2025. Distribuição. Projeto de lei 22/2025 do Executivo. Desafeta, autoriza e convalida a alienação do terreno onde está a Cofé. Projeto de lei 23/2025 dos parlamentares Tainara, Rafael Tirinha e Rafael Nunes. Amplia a publicidade e acessibilidade do portal de transparência. Projeto de lei 24/2025 do Executivo. Autoriza a transferência de recursos para 10 entidades culturais. Projeto de lei complementar 03/2025 da mesa diretora. Cria os cargos de assessor parlamentar, 2 vagas e 1 motorista. Só isso, senhor presidente.
Obrigada, secretário. Visando para contribuir para o pleno exercício do mandato, bem como em benefício do interesse público, consulto nominalmente os vereadores para o uso da palavra, que será concedido pela ordem de solicitação. Plenário. Ô, João Cláudio, você vai querer falar? Mais alguém? Boa noite a todos, agora no uso da tribuna. Eu uso a tribuna novamente, não por ser uma prerrogativa, né, que pode ser usada às vezes, porque pelo nosso regimento interno nós deveríamos realmente falar na tribuna, mas para fazer pronunciamentos extremamente sérios, eu estou usando esse formato para comunicar mais fácil com as pessoas que estão nos vendo, para que inclusive para a filmagem fica mais nítido. E eu quero trazer novamente ao Parlamento, para as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, uma informação que me preocupou, novamente me preocupou muito. Eu recebi de num formato anônimo, uma mensagem dizendo o seguinte: boa noite, doutora. É preciso te passar algumas informações. Me passou o número do telefone. Depois complementou. Faz uma auditoria na adesão de locação, que eu imagino que pode ser alguma adesão de ata também. Cooperativa Mundial. Inclusive o representante está preso e os demais estão todos em investigação. Foi aderido para locação de máquina, etc. E estão para aderir mais empresas. Se tiver interesse, me chama no Zap. Eu quero repassar isso para o plenário, para que os demais parlamentares auxiliem nessa investigação, porque, mais uma vez, não é nada pessoal em relação ao gestor. Não me interessa quem é o gestor. Me interessa quem está lá, que é obrigado a gerir. Então, para que não pareça algo de perseguição, que eu acho um discurso extremamente baixo e desqualificado, eu repasso para todos os vereadores, para que nós possamos investigar, acompanhar mais esse caso. Então, refrisando, não me interessa quem é. É o João, é o José, não sei, não interessa. Não interessa quem é o prefeito. O parlamentar não escolhe. Quem escolheu foi o povo, não é assim? E uma vez eleito, ele tem que gerir nas condições legais impostas pela lei. Não é porque eu quero. Eu gostaria, sim, que fosse responsável, como eu sempre exigi, né? E eu acredito que o povo de Cajuru também esteja com a régua alta, né? De querer algo muito responsável. Então, que o parlamento possa acompanhar. Porque não quero fazer essa investigação sozinha, porque eu não tenho interesse nem tempo para perseguir ninguém. Vereadora, estaremos encaminhando um requerimento pedindo as informações necessárias para que seja apurado na forma da lei, ok? João. Boa noite a todos. Sou legislador e fiscalizador. Estou aqui hoje na Câmara, quero que passe, por favor, para todos os vereadores. Isso aí é a respeito de umas... Estamos todos aqui para parlar, né? Como se diz. Isso aqui é um parlamento. Só que eu não trabalho assim com esse tipo dessa forma, não.
eu não trabalho com informações de WhatsApp, eu não trabalho com denúncias anônimas, eu trabalho com o portal da prefeitura. Qualquer um de vocês pode chegar no portal da prefeitura e pedir o acesso. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós que pode chegar e pedir esse tipo de documentação, gente. A prefeitura não é privada, não é para ninguém. Qualquer um que chegar pode entrar e pedir. Semana passada nós tivemos conversa aqui, né, aqui nesse mesmo lugar que eu estou hoje. Governo desastroso, foi falado aqui. Que o governo, que a prefeitura poderia estar quebrada. Vamos lá, tá aí tudo, documentação. Mas para isso, para mim fazer essa base aqui, eu tive que pegar ano de 2024. Porque nós estamos começando agora a Câmara e o governo, que é o legislativo e o executivo. Então, dentro desses 4 meses, tem muitas coisas que estão sendo reestruturadas, certo? Mas, com muito orgulho por ter batido bandeira, eu vou dizer para vocês que a receita de orçamento, despesas orçamentárias de 2024, a gente estava menos 1.657.000 em 2024, ok? Em 2025 nós estamos com AFT, nós temos 10.439.000 reais em caixa para poder gastar. Viu? A prefeitura tem dinheiro. Viu? A prefeitura não está quebrada. A prefeitura tem dinheiro. Viu? Então, vamos passar que aqui o prazinho é pouco, não vai ter jeito de falar tudo não. E a respeito, Sérgio, desses 4.300.000 reais, eu procurei saber também, porque eu estou aqui para trabalhar. Chegou no meu telefone, eu vou procurar saber, porque eu não falo se eu não tiver certeza. Fui na empresa Cofer hoje, me passaram esses dados aqui. Isso aqui foram treinamentos gastos em 2024 pela empresa. Tá aqui, ó, gravado. Gravado aqui, quem quiser ir lá, com responsabilidade. Viu? Tudo certinho? Não tem problema não, eu quero é falar. Aí vamos lá. Aí esse dinheiro de 4.300.000 é para cursos, treinamentos dos servidores, participação de servidores e elaborar processo administrativo, uma coisa que é muito importante. Elaboração do plano de carreira de servidores públicos. Ok? E por que não? Já que esse dinheiro está sobrando, a prefeitura está sobrando dinheiro, gente. Sabe por que eu falo que está sobrando dinheiro? Porque a gente não pode contratar mais gente. A gente não pode gastar. Sabe a única forma que a gente pode usar, presidente? Hora extra, deixar o povo trabalhar em hora extra. Vamos meter hora extra, prefeito. Esse povo aí é 70%, 100%. Vamos pôr esse povo para trabalhar. Manda para cá para nós aprovar. Se não pode contratar, vamos pagar hora extra. Por que nós vamos estar com dinheiro? Nós temos dinheiro, mas não temos como fazer nada. Porque nós não podemos contratar. Então, gente, é isso aí que eu queria passar para vocês. A gente foi lá. E a respeito também dos prints de WhatsApp, essas coisas aí, eu não importo. Igual, falaram que ia caçar, que os vereadores não estavam trabalhando, estavam dormindo. Eu tenho os prints. Só que eu vou apresentar para vocês os vereadores, que eu nunca vi uma Câmara tão atuante igual a essa. Marcelo, esses dias estava para bom despacho, caçando recursos, caçando jeito de operações e saúde, correndo atrás. Tirinha me trouxe de 500.000 reais aqui já, para essa prefeitura, este ano. O Rafael, 300.000, parece que chegou para o Rafael essa semana. Bruno Choli,
isso, cai dinheiro para ele igual a árvore. Só com a experiência que ele tem. Ele balançou lá, cai dinheiro dos deputados para ele. João, referindo a essa emenda de 300 mil parlamentar, ela veio de estimada, não foi só para mim não, foi para mim, para o Bruno e para o Emílio, viu? Consertando sua fala aí. Então estamos trabalhando, não estamos? Trazendo recurso? Bacana. A Débora também da mesma forma. O Sérgio, com o deputado, com o pessoal dele, vão nos dar 1 ano pago de SAMU. Entendeu? O Tasso, se ele quiser, coloca Brasília aqui dentro, de toda a experiência que ele tem. Certo? Marcelo está aí correndo atrás de dinheiro também. Eu também não deixo de estar correndo. Dormir já não dorme não, gente. Só vou deixar bem claro para vocês aí que a gente está trabalhando, se a gente não está dormindo. Igual falou que vão tirar, tenta. Tenta lá, para nós tanto faz. Para mim, tanto faz. Porque eu estou aqui dando o meu melhor. Agora, se vocês acharem que não sou merecedor disso, é um direito de todos, né? Muito obrigado aí. Tenha uma boa noite. Quando a pessoa branqueira na prefeitura se pode fazer a sala de recursos para os autistas, né? Para cada escola, que no município precisa de 10, tem 10 escolas precisando de 10 salas. Não tem vai a 25 mil reais. Pode procurar o seu vereador, se ele não fazer, eu faço para você o requerimento. Peço. Obrigado. Gente, vamos manter a ordem, por favor? Pode fazer. Aqui. A palavra ela pode ser dada, é só pedir a tribuna, vocês podem brincar a qualquer momento. Mas eu peço que as manifestações plenárias elas não podem ser feitas durante a reunião, ok? Bater palma, tudo bem, mas fala é meio complicado. Então, por favor, tá? Mais algum vereador que esquece de manifestar? Eu quero só esclarecer, porque o uso da tribuna na semana passada foi feito por mim, e eu não disse que a prefeitura está quebrada. Então talvez tenha havido algum equívoco. Eu falei que o orçamento é apertado. E ele é apertado mesmo. Vocês me digam no final do ano. Enfim, isso é matemático, tá? Orçamento, a gente não brinca de orçamento, porque os números não aparecem lá caídos do céu. E nem brotam no quintal. Eles são pensados e calculados com base, inclusive, em arrecadação. É coisa séria. Então, falar que o dinheiro está sobrando, eu acho muito complexo em pleno abril. Em pleno abril. Porque nós temos até 31 de dezembro, que é o exercício fiscal de 2025. Mas eu não disse que a prefeitura está quebrada. E espero que ela não esteja, e espero que ela não seja. Ah, isso aí está gravado aí. Está em gravação, não, mas foi dito, eu não vou ficar como mentiroso, né? Então, como se diz, eu fui só correr atrás do que foi provocado, Tainara. Não tem nada contra você, não tem problema nenhum. Só fui atrás do que foi provocado no dia. Aí eu trouxe tudo bonitinho, tudo arrumadinho, só ir lá e pegar e coisar, porque a gente falar, às vezes a gente prejudica o povo, porque eu fui transportar uma pessoa, ela veio me cobrar, me perguntar se a prefeitura realmente estava quebrada, sabe? Então a gente fica numa situação difícil, porque é tão fácil, tão simples a gente ir lá pedir, sabe? Eu acho que eu até queria te pedir para participar mais desse tipo de empreitada com a gente poder trazer a verdade. Depois da fala de domingo, não, claro, né? Eu também não sou cínica. Gente, vamos Mas deixa eu só falar uma aqui. coisa. Espera aí, Débora, espera aí. A Câmara Me dá direito de Municipal resposta. Me dá não direito é de para resposta. discutir problemas pessoais. Eu não tenho nada pessoal, nem com você, nem com ninguém. Então, eu entendo você o seguinte, nós temos que ter maturidade enquanto parlamentar de debater. Você disse aqui na tribuna que é o parlatório, tem que parlar. Então, parla de forma adequada. Olha só, eu não disse que está quebrado. Se alguém interpretou dessa forma, foi uma falha. Eu disse que o orçamento é apertado. Eu falei mentira? Não. Como que eu vou falar aqui uma coisa mais adequada aqui com os papéis na mão? Você não está entendendo. Não. Enfim, eu estou falando de gestão pública. Talvez eu não esteja sendo compreendida. Eu não vou insistir. Eu não disse que está quebrado. Agora, eu acho
Eu acho que nós vamos passar muito apelo. Quando você faz um apelo para pagamento de hora extra, nós não somos contra os servidores. Da mesma forma que, por mais que vocês queiram, vocês defendem o interesse privado, né? Nós sabemos a que vocês vieram. Mas é o seguinte, enquanto coisa pública, nós temos que ter a responsabilidade para pagar todos os vencimentos de 1º de janeiro até 31 de dezembro, inclusive 13º. Então, se faço um uso inadequado, isso pode faltar lá na frente. Essa foi a questão. Agora, todas as vezes que eu tiver que fazer críticas, eu as farei. Eu as farei. Então, independente, mas aí alguém gostou ou não gostou, paciência. Eu estou fazendo por um bem fiscal. É por uma questão financeira salutar, saudável. É para essa finalidade. Tainara, mas não chega nem perto de estar quebrada. Pessoal, Tá bem. vamos terminar, encerrar a reunião, porque eu acho que, vou ser sincera, a Câmara hoje está sendo palco para discutir coisas pessoais. Eu acho que aqui, ó, dá licença, deixa eu falar agora. Tá? Por favor, porque eu acho que a gente tem coisa muito mais importante para discutir e está se trazendo problema pessoal de internet, de tudo quanto é tipo de lugar, para poder discutir na Câmara. Eu não vou permitir mais que isso aconteça. Tá? Então vou encerrar a reunião, vou acabar com isso, porque já deu por hoje. Ok? Nem era comigo, eu quero que fique bem claro. Não temos problema pessoal. Vamos encerrar a reunião, tá? Vamos encerrar. Pois é, mas não temos problema pessoal. Isso é a criação da cadeia. Eu nunca tive. Determina o secretário que proceda a chamada final dos vereadores. Bruno Alves de Oliveira. Débora Nogueira da Fonseca Almeida. Presente. Geraldo Luiz Barbosa. Presente. João Cláudio Madureira Lacerda. Presente. Otacílio Magno Ferreira. Marcelo Leonardo Caetano. Presente. Marcelo Roberto da Silva. Rafael Moreira Ângelo. Presente. Rafael Nunes de Oliveira. Presente. Sérgio Alves Querido. Presente. Tainara Andrade Quadros. Presente. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado o nosso trabalho dessa reunião. Carta do Cujambu, 29 de abril de 2025.